Olá, concurseiros do MM Juiz! Como vai a rotina de estudos? Não se esqueça de respeitar a sua realidade, o seu momento. Nada de ficar se comparando, foque nos seus projetos e colherá os resultados. Bora para as súmulas. Súmula 337. Comprovação de divergência jurisprudencial. Recursos de revista e de embargos. Inciso 1º. Para a comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário que o recorrente: a linha A. Junte certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma ou cite a fonte oficial ou o repositório autorizado em que foi publicado. E a linha B. Transcreva, nas razões recursais, as ementas e/ou trechos dos acórdãos trazidos à configuração do dissídio, demonstrando o conflito de teses que justifique o conhecimento do recurso, ainda que os acórdãos já se encontrem nos autos ou venham a ser juntados com o recurso. Inciso 2º. A concessão de registro de publicação como repositório autorizado de jurisprudência do TST torna válidas todas as suas edições anteriores. Inciso 3º. A mera indicação da data de publicação, em fonte oficial, de aresto paradigma é inválida para a comprovação de divergência jurisprudencial, nos termos do item 1, a linha A, desta súmula, quando a parte pretende demonstrar o conflito de teses mediante a transcrição de trechos que integram a fundamentação do acórdão divergente, uma vez que só se publicam o dispositivo e a ementa dos acórdãos. Inciso 4º. É válida para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora do recurso a indicação de aresto extraído de repositório oficial na internet, desde que o recorrente: a linha A. Transcreva o trecho divergente. A linha B. Aponte o sítio de onde foi extraído. E a linha C. Decline o número do processo, o órgão prolator do acórdão e a data da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Inciso 5º. A existência do código de autenticidade na cópia, em formato PDF, do inteiro teor do aresto paradigma, juntada aos autos, torna-a equivalente ao documento original e também supre a ausência de indicação da fonte oficial de publicação. Súmula 338. Jornada de trabalho. Registro. Ônus da prova. Inciso 1º. É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho na forma do artigo 74, parágrafo 2º, da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera a presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. Inciso 2º. A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário. Inciso 3º. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniforme são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir. Súmula 339. CIPA. Suplente. Garantia de emprego. Constituição Federal de 1988. Inciso 1º. O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no artigo 10, inciso 2º, a linha A, do ADCT, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Inciso 2º. A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser, quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração indevida à indenização do período estabilitário. Súmula 340. Comissionista. Horas extras. O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho em horas extras,
calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. Súmula 341. Honorários do assistente técnico. A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia. Súmula 342. Descontos salariais. Artigo 462 da CLT. Descontos salariais efetuados pelo empregador, com a autorização prévia e por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada, ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no artigo 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico. Súmula 344. Salário família. Trabalhador rural. O salário família é devido aos trabalhadores rurais somente após a vigência da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Súmula 345. BANDEP. Regulamento interno de pessoal não confere estabilidade aos empregados. O Regulamento Interno de Pessoal do Banco do Estado de Pernambuco, BANDEP, na parte que trata de seu regime disciplinar, não confere estabilidade aos seus empregados. Súmula 346. Digitador. Intervalos intrajornada. Aplicação analógica do artigo 72 da CLT. Os digitadores, por aplicação analógica do artigo 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, razão pela qual tem direito a intervalos de descanso de 10 minutos a cada 90 de trabalho consecutivo. Súmula 347. Horas extras habituais. Apuração. Média física. O cálculo do valor das horas extras habituais, para efeito de reflexos em verbas trabalhistas, observará o número de horas efetivamente prestadas e a ele aplica-se o valor do salário-hora da época do pagamento daquelas verbas. Súmula 348. Aviso prévio. Concessão na fluência da garantia de emprego. Invalidade. É inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos dois institutos. Súmula 350. Prescrição. Termo inicial. Ação de cumprimento. Sentença normativa. O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui apenas da data de seu trânsito em julgado. Súmula 351. Professor. Repouso semanal remunerado. Artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949 e artigo 320 da CLT. O professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando-se para esse fim um mês de 4 semanas e meia. Súmula 353. Embargos. Agravo. Cabimento. Não cabem embargos para a cessão de dissídios individuais de decisão de turma proferida em agravo, salvo. Alínea A. Da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos. Alínea B. Da decisão que nega provimento a agravo contra a decisão monocrática do relator, em que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento. Alínea C. Para a revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada originariamente pela turma no julgamento do agravo. Alínea D. Para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento. Alínea E. Para impugnar a imposição de multas previstas nos artigos 1021,
parágrafo 4º, do CPC de 2015 ou 1026, parágrafo 2º, do CPC de 2015, artigo 538, parágrafo único, do CPC de 1973, ou artigo 557, parágrafo 2º, do CPC de 1973. Alínea F. Contra decisão de turma proferida em agravo em recurso de revista, nos termos do artigo 894, inciso 2º, da CLT. Súmula 354. Gorjetas. Natureza jurídica. Repercussões. As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Súmula 355. CONAB. Estabilidade. Aviso DIRH número 2 de 12 de dezembro de 1984. O aviso DIRH número 2, de 12 de dezembro de 1984, que concedia estabilidade aos empregados da CONAB, não tem eficácia, porque não aprovado pelo Ministério ao qual a empresa se subordina. Súmula 356. Alçada recursal. Vinculação ao salário mínimo. O artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei nº 5.584, de 26 de junho de 1970, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo lícita a fixação do valor da alçada com base no salário mínimo. Súmula 357. Testemunha. Ação contra a mesma reclamada. Suspeição. Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. Súmula 358. Radiologista. Salário profissional. Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985. O salário profissional dos técnicos em radiologia é igual a 2 salários mínimos e não a 4. Súmula 360. Turnos ininterruptos de revezamento. Intervalos intrajornada e semanal. A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou intervalo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas previsto no artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal de 1988. Súmula 361. Adicional de periculosidade. Eletricitários. Exposição intermitente. O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, porque a Lei nº 7.369, de 20 de setembro de 1985, não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento. Súmula 362. FGTS. Prescrição. Inciso 1º. Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13 de novembro de 2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 anos após o término do contrato. Inciso 2º. Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13 de novembro de 2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro, 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13 de novembro de 2014, STF agrava em recurso extraordinário, 709.212 do Distrito Federal. Súmula 363. Contrato nulo. Efeitos. A contratação de servidor público, após a Constituição Federal de 1988,
sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Súmula 364. Adicional de periculosidade. Exposição eventual, permanente e intermitente. Inciso 1º. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Inciso 2º. Não é válida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública, artigos 7º, incisos 22 e 23, da Constituição Federal e 193, parágrafo 1º, da CLT. Súmula 365. Alçada. Ação rescisória e mandado de segurança. Não se aplica a alçada em ação rescisória e em mandado de segurança. Galera, chegamos ao fim de mais um bloco. Vamos juntos! Estamos avançando! No próximo vídeo vamos das súmulas 366 a 390. Até breve!